Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está fazendo essa experiência conosco aqui no nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que está experimentando dessa graça e do amor do Senhor. Hoje, nesse sábado, esse sábado que já antecede, né, já prepara a gente. Então a gente vai ver muito do Evangelho, esse sábado já preparando a gente para a celebração que a gente vai viver amanhã do Domingo de Ramos. O Evangelho já vai trazer o elemento que Jesus, todo mundo já está indo para Jerusalém, está chegando a festa da Páscoa, todo mundo está perguntando cadê Jesus, se ele vai ou se ele não vai. Porque já está muito mais acirrada os ânimos contra Jesus, já está muito mais acirrada a perseguição contra ele. E por que é importante a gente falar sobre isso? Jesus, ele não tinha pecado, ele era justo e bom. Mas ainda assim, ele não foi compreendido e foi perseguido. Eu e você, como cristão, como aqueles que são comprometidos com o anúncio da verdade, muitas vezes não vamos ser compreendidos, não vamos ser aceitos, não vamos ser acolhidos pela sociedade. Mas isso não impede de nós cumprirmos a nossa missão. Jesus, mesmo sendo perseguido, não compreendido, ele levou a sua cruz até o final. Então aqui a gente já começa nesse movimento do levar a cruz, do carregar a cruz, da fidelidade, da resiliência. Né? Nós somos resistência. O cristão, hoje no mundo se fala muito sobre resistência, né? Nas ideologias e nas bandeiras levantadas. Mas o cristão é a verdadeira resistência, porque nós resistimos contra o pecado, resistimos contra uma sociedade pagã, resistimos contra a indiferença, resistimos contra a falta de amor. Nós somos resistência, resistimos contra as tentações do demônio. Nós somos resistência, nós resistimos contra o pecado, nós resistimos na busca do céu. E aí, esse é o contexto um pouco já preparando a gente para amanhã, que é o Domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor. Bem, a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel vai profetizar a volta do povo. O povo que está no exílio da Babilônia, o Senhor ele vai fazer eles retornar para as suas montanhas altas. Ou seja, esse povo vai voltar para Jerusalém, que é o Monte Sião, a cidade sobre as montanhas, para a terra onde o Senhor firmou o seu templo, onde juntou o seu povo. E ali ele vai juntar e fazer desse povo uma nação e um só rei. Uma nação e um só rei que não vão estar mais divididos, mas vai ser um único reino. E eles não vão se contaminar mais com os pecados. Então, ou seja, isso aqui é o anúncio da volta do exílio da Babilônia, mas também já é um anúncio das realidades futuras, que é o céu. Por quê? Porque no céu, todos nós seremos um único povo, o povo de Deus, um único rei, que é o Senhor, o Cordeiro imolado, que está de pé diante do trono, e também não haverá mais contaminação com os pecados, porque no céu não vai haver mais pecados. Também não vão haver mais ídolos, né? Porque no céu não há pecado, mas então isso significa o quê? Que só não há pecados no céu. Agora os pecados estão disponíveis, são uma opção para nós, mas eu preciso então lutar contra eles. Então agora na minha vida, no hoje da minha vida, é o tempo de lutar contra o pecado, é o tempo de santificar-me para ser santo no céu, porque só vai entrar no céu quem for santo. Então agora é hora de lutar contra o pecado, santificar-me para chegar ao céu. E aí ele vai dizer, Ezequiel, que vai dar um rei que vai ser o meu servidor Davi. É interessante, porque Davi já tinha morrido há muitos anos, né? Como é que vai ser Davi? Na verdade, ele está usando o nome de Davi e para resgatar a memória de Davi, porque Davi foi o melhor rei que Israel teve. Davi foi o grande rei de Israel. Então ele está dizendo que o rei que ele vai dar vai ser alguém que vai ser muito grande. Vai ser alguém que vai ser muito bom. Ele mesmo, o próprio Deus. E aí vai dar uma dica pra gente das 3 coisas muito importantes que nós nunca podemos deixar de fazer na nossa vida. Observar os mandamentos, cumprir e pôr em prática. Então, ou seja, eu posso observar os mandamentos que eu conheço, cumpro, porque eu sempre cumpro o preceito, eu não falto nenhuma missa de domingo, eu dou o dízimo, mas eu ponho em prática os mandamentos. Pôr em prática os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é não fazer fofoca, não mentir, rezar todos os dias, porque rezar é a maior manifestação do amor a Deus, porque eu entendo que ele tem um lugar na minha vida e tem que ter
e tem que ter uma prioridade na minha vida. Uma pessoa que não reza é uma pessoa que não dá prioridade para Deus. Se você não dá prioridade para Deus, você não ama Ele sobre todas as coisas. Então, eu tenho que observar os mandamentos, eu tenho que cumpri-los e pôr em prática, transformar eles em vida. Isso também é muito importante para nós. E também ele vai dizer que vai construir um santuário que vai estar no meio da cidade, no meio do povo para sempre. Isso é o quê? É a importância da igreja. Hoje, a gente não tem dado a devida prioridade para a igreja. A gente não tem dado uma devida prioridade para as coisas de Deus. A gente só quer a igreja como aquela que me dá algo. A igreja que eu vou porque eu quero comungar, a igreja que eu vou porque eu quero cumprir um preceito, a igreja que eu vou porque eu quero uma graça, eu quero um milagre. Quantas vezes a gente vê por aí, e aí eu faço uma crítica mesmo aqui, quantas vezes a gente vê missas de domingo não tão cheias nas igrejas, mas se você faz um cerco de Jericó, uma campanha de oração, as igrejas lotam. Porque as pessoas estão correndo atrás de milagres. Mas a igreja não é só milagre. A igreja é casa que alimenta todos os dias. Igreja é lugar de oração. Igreja é lugar de encontro com Deus. E eu não me encontro com Deus só quando eu preciso de um milagre. Eu não me encontro com Deus só quando eu preciso de uma resposta, de algo que eu acho que eu preciso naquele momento. Então a gente precisa rever, talvez, também a nossa realidade, a nossa relação com Deus e com a igreja também. Qual o papel que a igreja tem tido na minha vida? Onde estão as coisas de Deus na minha vida? O Evangelho vai falar que no meio de nós tem todo tipo de gente. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Uma galera acreditou nele. Mas uma outra galera foi para os fariseus para dizer o que Jesus tinha feito, fazer fofoca, foi fazer mexerico, disse-me-disse. Então, ou seja, junto de Jesus sempre vai ter todo tipo de gente. Só que eu te convido, se você é da galera da fofoca, do mexerico, do disse-me-disse, se converte. Se converte, porque talvez você possa estar perdendo tempo e perdendo o céu. Então se converte. Mas na igreja sempre vai ter todo tipo de gente. Isso também vale pra gente que está lutando e está buscando, que a gente vai encontrar gente que não está buscando, a gente vai encontrar gente que está na igreja por estar. Sempre vai ter isso. E aí vai dizer que essa palavra de maldição, né, que vai dizer Caifás. Porque às vezes, e Caifás era um sumo sacerdote. E às vezes as pessoas que estão mais envolvidas com as coisas de Deus podem ser boca do demônio. Podem ser profetas de Baal. E é porque ele vai dizer, não é preferível que um só morra do que morra todo o povo? Isso é uma palavra de maldição. Isso é uma palavra de condenação de um homem, de uma pessoa. E ele ainda chama de profecia, porque é uma profecia de Baal. Então a gente vai encontrar também muita gente que parece ser boa, que parece ser de oração, profetizando coisas demoníacas, coisas que são más. Então, que não sejamos nós, melhor dizer assim, que não sejamos nós, mas que eu cuide da minha vida com Deus, da minha vida espiritual, para que dos meus lábios não saia profecias vazias, profecias que não levam a lugar nenhum, porque a profecia ela foi feita para converter, a profecia foi feita para me transformar, a profecia foi feita para levar a vida. Então, se for para sair qualquer coisa da minha boca, é melhor ficar calado, porque Caifás era melhor ele ter ficado calado do que dizer melhor que um morra do que morrer todo o povo. Então, se você não tem certeza do que vai sair dos seus lábios é de Deus, fica quietinho, para você não ser um instrumento do demônio ou um profeta de Baal. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de uma tal maneira nesses dias da Semana Santa, Senhor, que sejamos tão cheios, que seja a Tua voz a falar em nós, que seja o Teu amor a transbordar de nós. Nós te pedimos também, Senhor, essa graça muito particular de colocar em prática os Teus mandamentos e as Tuas leis, cumprirmos, Senhor, de forma verdadeira o Teu querer, fazermos, Senhor, de forma consciente e decidida a Tua vontade em todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.